uma reflexão sobre o que ele significará para o nosso país e para as nossas gerações futuras. Obviamente que há discordância sobre o período de 14 anos do presidente Lula e da presidente Dilma, é natural que aconteça. Obviamente que as opiniões divergentes são respeitadas, mas o balanço de tudo isso ainda será feito. E eu não falo aqui daquilo que muitas vezes as pessoas costumam dizer e que o próprio partido costuma dizer, do número de pessoas que saíram da linha da miséria, do que foi realizado, do que não foi realizado, principalmente do que não foi realizado, porque eu acho que isso vai ser analisado ao longo desse período. O que me parece que é necessário, quando for feito esse balanço, é nós termos a clareza, deputado Amaral, que as pessoas na política, os partidos políticos, têm lado. Independente dos erros que ocorram, os partidos têm lado. E esse lado fica exposto quando estão no governo. Alguns partidos nunca chegaram ao governo. Alguns partidos nunca estiveram em um governo. Estiveram em vários governos. Alguns estiveram em todos os governos. E é uma opção que os partidos fazem. Inclusive com críticas que nós fizemos, muitas vezes, ao próprio Partido dos Trabalhadores, por estarem em alianças que são absolutamente difíceis de serem entendidas pela população. Mas eu creio que nesses 14 anos, que políticas públicas voltadas para a maioria da população e da população mais fragilizada, eles ainda serão objeto de debate, de estudo e certamente de análise. Não dessa que está sendo feita agora. Essa que muitas vezes é feita com fígado, é feita num momento de muito ódio, de muito rancor, de muita dúvida. Eu acho que isso não contribui em absolutamente nada e é vazio de conteúdo, é vazio de argumento, é vazio, inclusive, de consequência. Mas das políticas públicas que estruturam o país e que foram feitas pelo governo Fernando Henrique Cardoso, é inegável, PSTB com todos os seus erros, e que são muitos e que nós acusamos muitas vezes aqui dessa tribuna, tem os seus acertos nos governos do Fernando Henrique Cardoso, na sua visão de Estado, que nós discordamos, mas respeitamos. E o PT, deputado Chico Brasileiro, também fez exatamente isso. Fez acertos e fez erros nesse período de 14 anos. E certamente esses acertos e erros ainda serão julgados. Eu lembro muito quando, recentemente, terminei um livro a respeito da era Vargas. E quando Getúlio Vargas, que era acusado de uma série de erros no seu governo, cometeu suicídio, uma multidão foi acompanhar no aeroporto o transporte do seu corpo para o Rio Grande do Sul, para São Borja. E quando terminou o processo todo, o avião decolou, mais de 100 mil pessoas do Rio de Janeiro viraram-se e viram que estavam diante do Ministério da Aeronáutica, que não era ministério, mas que era aeronáutica. E foram para cima para depedrar aquele espaço, que eu não acho que seja esse o caminho. Mas aquilo significou para a população alguma coisa que viam. Como fizeram também para aqueles que talvez nesse momento estejam eufóricos, com um dos próceres do golpe, que foi desfechado na sequência, golpe em 64, mas que teve início em 1951. Mas em 1951, e depois em 54, 53, 54, 64, 61, com a renúncia em agosto de Jânio Quadros, e na sequência com a volta de João Goulart de Singapura, com a possibilidade de se dar ao país uma nova legislação que previa o parlamentarismo e que foi derrotada pela resistência de Leonel Brizola, uma das pessoas talvez achasse que mais ganharia naquele momento era justamente Carlos Lacerda, um dos melhores oradores que tivemos na nossa história. Uma pessoa que o próprio nome, Carlos Frederico de Lacerda, para aqueles que esquecem a história ou que não conhecem a história, talvez não saibam que o Carlos Frederico era justamente do Frederic e do Carl.
o Karl Marx e o Friedrich Engels, que os seus pais, os seus tios, os seus avós comunistas deram, em homenagem a Karl Marx e a Friedrich Engels, deram o seu nome de Carlos Frederico. E essa pessoa que tanto se entusiasmou com o golpe militar, que tanto ficou feliz com o golpe militar, que fez todo o movimento na Câmara Federal, com o jornal, à época, a Última Hora, com o jornal O Globo, depois foi uma das pessoas caçadas pelo regime militar. Não foi jogado no lixo da história porque tem, pela UDN e pelo seu papel conservador na direita conservadora do país, com a sua visão conservadora, tem um papel nessa história. Mas, sem dúvida nenhuma, foi uma daquelas pessoas que, como tantos que conspiraram para que houvesse o golpe, acabou sendo traído também, da mesma forma que havia traído, sendo traído pelos golpistas. Por que eu falo isso, senhores deputados e senhoras deputadas? Porque a história caminha para frente. A história não caminha para trás, a história caminha para frente. Se o que vemos hoje, e para alguns isso não é verdade, e nós respeitamos a opinião, é um golpe parlamentar, porque não há crime de responsabilidade, se o que vemos hoje é uma acusação, e aí, para os nossos telespectadores, eu sempre lembro que é uma acusação ao Partido dos Trabalhadores e não às pessoas que cometeram erros, é porque este partido incomoda as pessoas. Dificilmente você vê uma acusação a outros partidos, inclusive ao PSTB, pela privatização, pelos 40 bilhões de dólares que foram jogados na lata do lixo nos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, pela destruição de praticamente todo o serviço público que nós tínhamos até então, pelo processo que foi desconstruído com a venda, como disse ontem aqui, professor Tercílio, uma das pessoas que estava na audiência pública, quando venderam o sistema elétrico do Pará por R$1, quando venderam o Banestado aqui por um valor irrisório e que nós continuamos pagando a dívida até hoje, quando privatizaram as rodovias, quando destruíram as universidades, quando fizeram com que nós tivéssemos a maior, nos últimos anos, a maior inflação de todo o período, quando chegamos a 21% de desemprego, quando chegamos a 45%, 45% é um número tão simbólico, 45% na taxa de juros na crise da Rússia, quando tivemos um número de pessoas batendo as portas de todas as cidades do Brasil procurando comida, quando tivemos tudo isso, e o PSTB sempre foi o partido de pessoas, não do Mário Covas, que era um dos seus ideólogos, ou do José Richa, ou do Scalco, mas de pessoas que, com o passar do tempo, acabaram confundindo, muitas vezes, os seus propósitos com os propósitos partidários. Poucos partidos têm identidade, deputado Francisquini. O DEM, que aqui já o próprio deputado Pedro Lupion afirmou que era contra a mudança de nome, mas que tem identidade, que era o PFL, PSTB que tem alguma identidade, PSOL que tem identidade, que não tem cadeira aqui, mas tem identidade, e alguns outros poucos partidos têm identidade, talvez até pela história, mas principalmente porque tem um lado muito definido e são cobrados e também estão reconhecidos por esse lado. Eu não tenho dúvidas que isso acontecerá com o Partido dos Trabalhadores. Para a tristeza daqueles que querem vê-lo destruído, para a reflexão daqueles que muitas vezes contribuíram para que nós chegássemos, inclusive filiados, chegássemos a um ponto de sermos considerados um partido com um viés muito forte de envolvimento em corrupção, esquecendo-se que o Partido Progressista, que tem assento nesta casa, dos 50 investigados pelo STF, 31 são do Partido Progressista. E não se fala em PP, porque é uma legenda, com todo respeito, que diz pouco para a população.
Mas o PT diz para a população, para o bem e para o mal, deputado Romanelli, diz muito para a população. Então, para aqueles que talvez pensem que na sua hora de regozijo terá chegado no dia de hoje, lamento dizer, vão ter que esperar. Assim como aconteceu com o Partido Comunista, que não foi destruído em 1964 pelo Parlamento, mas foi construído um processo de sua desconstrução e destruição nos últimos 20 ou 30 anos anteriores, e que terminou por ser destruído militarmente, o Partido dos Trabalhadores não será destruído. Eu sei que nós estamos num processo eleitoral difícil, um período eleitoral difícil, mas não é difícil para o PT. Quem tem feito campanha tem sabido disso. É claro que o fígado muitas vezes fala mais alto. Mas, professor Tecílio, o senhor sabe para que serve o fígado. O senhor sabe para que serve o rim. E eles vão continuar fazendo política com o fígado. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos continuar usando as mesmas ferramentas, e eu falo por mim, que utilizamos nesse período todo, com acertos e com erros. Com erros, mas sem desistir. Há dois verbos que nós temos nesse período todo, há dois verbos que nós temos lembrado sempre. Para uns, talvez o verbo mais fácil, porque verbo é ação, o verbo mais fácil seja desistir. Desistir. Desistir de tudo que é difícil. O partido ficou difícil, eu desisto dele e pulo para outro. A relação política ficou difícil, eu desisto dela e pulo para outra. O meu compromisso com o prefeito, com o vereador, com o governador, com o presidente ficou difícil, eu desisto e pulo para o lado dele. Ah, mudou o governo, eu desisto porque perdi a eleição e pulo para o governo. É uma opção, talvez seja uma das opções mais fáceis de serem feitas. Desistir. Desistir. A opção da desistência é ocupada pelo ser humano há séculos. Há aqueles que desistem, há aqueles que aderem, há aqueles que vão pelo caminho mais fácil e que espumam quando veem que há um outro verbo que também deve ser conjugado. E que nesses 22 anos, 8 como vereador e 14 como deputado, e muitos deles na oposição aqui, não só ao governador Carlos Alberto, mas algumas vezes ao próprio governador Requião, do qual éramos base aliada, ao prefeito de Curitiba, Cássio Taniguchi, e ao prefeito Rafael Greca. Muitas vezes na oposição. Oposição ao nepotismo, oposição àqueles que achavam que 30 horas era um absurdo, oposição porque o nepotismo para alguns é anormal. Eu aprendi um verbo, resistir. E vou continuar conjugando o verbo resistir. Para aqueles que não gostam, paciência. Mudem as suas vidas, mas não vão fazer com que eu deixe de resistir. O que acontece no Brasil hoje, nós ainda vamos, talvez muitos de nós, ainda vão pagar muito caro por isso. E vamos pagar porque talvez o verbo desistir, na nossa história política, seja muito mais fácil de ser conjugado do que o verbo resistir. Se as pessoas que nos acusam hoje tivessem resistido nos seus partidos, tivessem resistido nos seus propósitos, tivessem resistido nas suas afirmações, tivessem resistido, inclusive, à sua vontade de ser sempre adesista, sempre do lado do mais forte, sempre do lado do governo, talvez hoje pudessem entender o que é resistência. Mas como nunca fizeram isso, apenas acusam, porque acusar é mais fácil. Desistir é mais fácil, mas resistir, podem ter certeza, senhores desistentes, podem ter certeza, é muito mais difícil, mas ao mesmo tempo é algo que a gente faz para a vida toda. Obrigado, senhor presidente, continuo resistindo.